Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18, que diz: também Cristo morreu. Também Cristo morreu uma única vez. Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, a saber, o justo se dando, se entregando pelos injustos. Para quê? Para conduzir-nos a Deus. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O justo morreu uma única vez, não duas nem três, uma única vez pelos pecados de todos. O justo morreu pelos injustos, com a finalidade de conduzir-nos a Deus. Morto. Morto sim. Morto mesmo. Morto na carne. Morto na cruz. Mas vivificado no Espírito, mesmo enquanto morto, antes da ressurreição, enquanto o corpo pregado estava na cruz e ele era declarado como morto, estava morto sim, mas vivificado no Espírito. No Espírito no qual vivificado foi. O corpo pregado, o Espírito vivificado, e em cujo Espírito ele foi ao abismo. Foi ao abismo do abismo, foi aos tártaros, conforme os gregos entendiam, foi ao pior dos mundos da morte. Morto sim na carne, na cruz, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus ao extremo de ir ele mesmo, como apóstolo da Boa Nova, ir e pregar aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Aqui descritos. O que se diz acerca deles é: eles são aqueles que, noutro tempo, há muito tempo, em dias épicos, em dias do dilúvio, em dias que deixaram as suas impressões digitais em todas as culturas planetárias, quando o mundo foi afogado por água e civilizações inteiras desapareceram, com suas ciências, com suas culturas e com os seus desenvolvimentos ferramentais e tecnológicos usados, segundo Gênesis 6, usados até então para a maldade. Esses espíritos, os quais noutro tempo foram desobedientes, espíritos que morreram em desobediência. E nós ficamos botando um ponto final na relação de Deus com a vida humana quando a morte chega. Então a religião diz: morreu, não conheceu a Deus enquanto vivia no corpo, no espaço-tempo, então se perdeu, pereceu, se ferrou eternamente. Mas Jesus é apóstolo no inferno também. Morreu o justo pelos injustos, uma única vez. E em espírito foi e desceu. E entrou no inferno. Para quê? Para dar uma risada cínica? Para aplicar um sarcasmo de uma vitória de idiotas, de meninos fazendo bullying eterno? Para quê?
que terá ele descido ao inferno, senão para no inferno salvar, para decretar que nem a morte, nem o inferno colocam uma fronteira na qual Jesus não possa atravessar. Nem a morte, nem o inferno. Nem as coisas do presente, nem do porvir. Nem altura, nem profundidade, nem abismos, nem qualquer criatura pode separar do amor de Deus, separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desceu aos espíritos em prisão, os quais, nos dias do dilúvio, nos dias dos nefilins, nos dias em que os Benai Elohim possuíram as filhas dos homens, nos dias em que a natureza humana foi corrompida e que a natureza de todos os animais na face da terra foi alterada, nesses dias Jesus foi e pregou na ilha do Dr. Monroe. Entrou no abismo do inferno, onde criaturas tinham sido transformadas, hibridizadas, alteradas enquanto viviam no planeta, em razão do que o dilúvio veio como extermínio salvador. Mas para esses que tinham sido julgados nesta dimensão espaço-temporal, pelas águas do dilúvio, ele todavia os visitou em espírito, no ambiente das masmorras mais profundas da dimensão do espírito, e pregou e anunciou a boa nova e gritou uma proclamação libertadora, a mesma que se ouviu na terra, se ouviu no inferno e no céu. Tetelestai, está pago. Todos os presos estão libertos, todas as cadeias universais estão arrombadas pela soberania do meu amor, do meu perdão e do meu desaforo para com as trevas. Boa nova, foi, desceu e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava por anos e anos e anos, até que se chegou a hora do cumprimento, da arrebentação disso tudo, nos dias de Noé, enquanto se preparava aquela arca. Provavelmente mais de 100 anos de preparação, na qual poucos, muito poucos, a saber, só 8 pessoas entraram e foram salvas do dilúvio. Pois bem, enquanto a arca salvava 8 e milhões pereciam sepultados nas águas do dilúvio, esquecidos do mundo, esquecidos da história, desaparecidos, riscados da civilização humana no planeta, extintos. Todavia, mortos sim na carne para os homens, mas não esquecidos por Jesus, por Cristo, que morreu, o justo pelos injustos, para nos reconduzir a Deus. E enquanto morto estava na carne, porém vivificado no espírito, foi e pregou no inferno. E decretou no inferno que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E que o justo morreu pelos injustos de todos os tempos, inclusive pelos injustos dos dias anteriores à catástrofe diluviana. E gritou isso nos porões do inferno. E o grito foi de vitória, não foi de condenação, nem foi de sarcasmo. Foi de libertação, de pagamento, de declaração de que tudo estava feito, e a dívida até dos que não se podia imaginar
e nem mais lembrar do significado das suas existências, esses não foram esquecidos jamais. E a cruz os alcança no inferno do seu abandono e lhes anuncia a longanimidade de Deus e a graça de Deus que transcende os limites da morte física e os limites do espaço-tempo e penetra em todas as dimensões. Jesus, que a única coisa que pede de nós hoje, a única coisa que de nós pergunta agora, é que se nós trazemos diante de Deus uma boa consciência. É só isso que Ele quer saber. E uma consciência que tem a sua segurança no fato da ressurreição de Cristo, que é a garantia do nosso perdão. Porque Ele ressuscitou, eu tenho a garantia validatória do meu perdão eterno, de que nada nem ninguém me separa do amor de Deus, nem o inferno. Sim, por causa de Cristo Jesus, o qual, depois de ir para o céu, agora, após ter descido ao inferno e libertado espíritos em prisão de milênios e milênios de uma outra era, foi para o céu e está à destra de Deus. Este mesmo que visitou os infernos está à destra de Deus. E todas as coisas estão subjugadas a Ele. Anjos, criaturas universais, civilizações universais, principados, potestades, forças e poderes, subordinados a esse que invade o inferno, porque disse: as portas do inferno não prevalecerão contra mim, contra o meu reino. Invade o inferno. Abraça gente no inferno e livra do inferno, no inferno. E se assenta nos lugares celestiais, dando garantias absolutas, acima de todo anjo, acima de toda potestade, acima de todo principado e poder. Que me poderá fazer o homem, o diabo, os demônios ou o inferno, se o próprio inferno foi arrombado de dentro para fora, por esse que no inferno não deu uma gargalhada cínica, mas anunciou a proclamação da boa nova de libertação, não para os que estavam apenas no espaço-tempo, mas para qualquer criatura, em qualquer outra dimensão. Senhor Jesus, que essa palavra tua, que essa palavra tua entre em todos os infernos dos corações daqueles que me assistem agora. E que essa palavra grite a esperança libertadora que tira a alma da angústia e da agonia do inferno e traz para em Cristo esse condenado ser coroado. Esse condenado ser coroado e em Cristo assentar-se das regiões celestiais, acima de anjos, principados, potestades e poderes. Dá-nos um coração que abrace isso para si e que ande com essa coragem, com essa ousadia, com essa libertação e com essa alegria de vitória. Em nome de Jesus. Amém.